tema dessa mensagem hoje é o segredo do sucesso. Ah, mano, você veio aqui para isso. Sorri bastante agora, que eu quero ver se você sorri no final da mensagem. O segredo o mundo tá louco, gente, atrás de sucesso. E hoje será uma palavra de um coach aqui. E depois tem um curso que eu vou falar para você, arrasta para cima. O ano está terminando e geralmente, não sei você, mas eu paro assim, fico até meio mal-humorado nas últimas semanas do ano. Porque eu começo a avaliar o meu ano. E eu projeto algumas coisas. Eu crio algumas expectativas acerca de algumas coisas. Emagrecer é uma delas. E vocês sabem que eu estou lutando muito. Mas assim, de verdade, eu acho que isso é um dever nosso, todo final de ano, avaliar tudo aquilo que a gente projetou no início do ano. E olhar no final do ano para ver o que aconteceu, o que não aconteceu. E às vezes, quando nós fazemos isso, a gente fica meio atordoado, até meio cabisbaixo pelo fato da gente não ter realizado muitas coisas. Isso é uma verdade, eu não sei na sua. Ou até mesmo avaliando aquilo que nós projetamos, nós ficamos tristes por ter a sensação de não ter alcançado o sucesso. Ou não ter conquistado grandes coisas. E isso nos faz imaginar, faz a gente ficar pensando que a gente é incapaz ou que a gente não é nada. Não dá. A frustração às vezes não gera isso na gente. Um sentimento de que a gente não é nada. Caramba, pensei em tanta coisa para esse ano. E tipo assim, você sabe que hoje já é dezembro, né? Já estamos em dezembro. Na verdade existe uma pressão muito grande sobre as pessoas hoje em dia. Uma pressão a respeito de um sucesso exagerado. E está fazendo com que algumas pessoas pensem que ser bem-sucedido é ser hypado. Cara, manda bem no Instagram, todo mundo segue ele. No YouTube, todo mundo segue ele é o cara. E passa uma sensação de que ser bem-sucedido é isso. Ou ter influência. Hoje é uma disputa por influência. Quem comanda a narrativa é o influente. Influencer tem de quilo. Mas, gente, tem tanta influência. É tanta gente ensinando que eu não sei quem ensinou eles. Porque só tem quem ensina e não tem quem aprende. Eu falei, caramba. Aí o cara aprende um pouquinho assim, ó, ele se torna influencer. Porque daí ele já sabe. Não, porque, nossa, ele descobriu a roda. Ele acha que descobriu o fogo. E ele... Quando, na verdade, você vai ver no decorrer dessa mensagem, que, na verdade, não existe nada novo debaixo do céu. Nada. Esses influencers que agora estão nas redes sociais, já existiam no tempo de Jesus. E todos passaram. E tudo vai passar, só existe um que permanece. Jesus, o verbo encarnado. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Ele não está falando apenas da palavra letra, mas está falando do verbo encarnado, a própria palavra encarnada. Ele está se referindo também a Cristo. Que existe uma beleza nele, como nós cantamos aqui, que nós precisamos conhecer, que ainda não conhecemos. Então tem gente ensinando hoje que ter influência é ser bem sucedido. Ter seguidores, gente, que absurdo, gente que você não conhece, segue você. E algumas pessoas estão dizendo que isso é ser bem sucedido. Que esse é o ápice da sua existência. É ou não é? Porque o cara começa falando assim, eu vou ensinar você como ter mais seguidores. Eu vou ensinar você como ser bem sucedido. Vou ensinar você como vender curso. Mano do céu, misericórdia. Então tem gente que fala que ser bem sucedido é ensinar as outras pessoas a terem sucesso.
Aí às vezes você vai olhar pro cara, mano, o que você conquistou? Nada. Mas eu ensino os outros a conquistar. Eu falei, caramba. E hoje em dia, as pessoas têm feito qualquer coisa. Escute. E você julga aí se é verdade, se não é. As pessoas têm feito qualquer coisa para serem vistas. Inclusive mandar nudes. Inclusive se passar por alguém que na verdade não são. Ou até mesmo tirar fotos com que não podem ter, para aparentar ser rico. Vocês dizem que existe uma categoria agora no mundo, que a pessoa compra uma roupa cara, chega em casa, ela põe, tira foto, depois devolve. No Mercado Livre está cheio. Sabia disso? Você pode devolver, não sei se você sabe disso, mas não vai fazer isso não, tá bom? Não vai acontecer lá na Thaís comprar um tênis e... Não, né, Thaís? Melhor não, né? As pessoas estão fazendo qualquer coisa, até tirar foto com aquilo que não é delas, para parecer que são alguém que não são. As pessoas estão usando hoje da sensualidade para serem vistas. Cara, e às vezes até crente. Fotinho. Por que tira foto assim? Estou mentindo? Ela pode tirar foto assim, mas ela tira assim, ó. As pessoas estão usando a sensualidade para serem vistas e ganhar seguidores. Usam da sensualidade para atrair pessoas, porque para elas isso é ter sucesso, é ser bem-sucedido. Tudo isso sabe para quê? Para serem aceitas, para receberem a adulação que precisam. E isso tudo para preencher os seus corações com mentiras, com engodos. Coisas que chamam atenção aos olhos e na verdade alimentam a natureza caída, que jamais será saciada. Quanto mais alimentarmos, mais fome essa natureza caída terá. E isso se transforma num ser devorador, que depois de devorar tudo aquilo que você diz ter conquistado, vai devorar você, de dentro para fora. Quantos você conhece que esteve no auge da internet? E hoje estão escravos das drogas, dos vícios. Porque tudo aquilo que elas conquistaram não saciaram, e elas vão em busca de mais, e querem subir mais, querem influenciar mais, e na verdade elas vão morrendo por dentro, porque elas têm apenas um estereótipo, apenas um personagem, e elas passam a viver em função daquele personagem, e aquele personagem é alimentado por ela, e ela vive para sustentar aquele personagem, ela entra num loop, numa cadeia. E aquilo vai destruindo ela pouco a pouco. Na verdade, essas influências estão aí, batendo a nossa porta todos os dias. Na verdade, são nossas referências que estão deturpadas e caídas como o velho homem. E talvez o que sempre foi falado do mundo estar entrando na igreja seja essa realidade que nós estamos vendo agora, de copiarmos o padrão de sucesso do mundo. Vamos ouvir o que Jesus diz num texto incrível. E essa pressão está sobre nós, ainda que a gente não esteja vendo. Ainda que a gente esteja vendo com muita clareza, nós transferimos isso para Deus. Nós falamos para Deus que nós queremos alguma coisa. Nós queremos que Deus faça daquele jeito, porque se Deus fizer, vai saciar o meu desejo de ser bem-sucedido.
Já reparou que às vezes a gente faz assim para Deus? Ah, vai. Comecinho, era mais novo. Eu achava que ser bem sucedido no ministério é ter uma igreja cheia de gente, com as melhores coisas. Não pense você que eu parei de pensar nisso. Não, mas eu passei a pensar nisso a partir da pessoa de Cristo. Eu passei a pensar nisso a partir da ótica de Deus, que é um pai e deseja agrupar e juntar seus filhos para estarem reunidos adorando a Deus. Então, se eu tiver 5.000 pessoas na igreja, eu vou estar feliz como estou feliz agora. Ou ficaria feliz se fosse 10 pessoas aqui. A motivação mudou. E isso vai nos pressionando e a gente vai começar a ter relacionamentos assim, onde a gente quer que os outros supram as nossas carências. E um desejo exagerado de ter sucesso. E isso vai gerando um peso. Aí nós acordamos pela manhã com dívida. Porque o sucesso não veio, porque as coisas não aconteceram, porque eu não sou vista, porque no trabalho eu não sou a pessoa fulano de tal, porque porque aquilo, e começa a vir pressão sobre seus ombros, você se torna uma pessoa amarga, e aquilo vai se tornando um fardo pesado, que você acorda de manhã com ele e vai dormir com ele, por causa das coisas que os nossos olhos estão vendo, e de forma subliminar isso vai sendo encurtido na nossa mente, e a gente vai se automutilando, nós vamos sabotando a vida que flui de Jesus, em função de um resultado, que não acumula nada para a eternidade. Nós vamos falar sobre isso. Mateus 11, abre sua Bíblia, ligue sua Bíblia. Mateus 11 diz assim: Jesus fez esta oração. Quem fez a oração? Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque o Senhor escondeu a verdade daqueles que julgam ser sábios e instruídos, e a revelou às crianças, aos pequeninos. Sim, Pai, porque foi do seu agrado, da sua vontade fazer isso, fazer dessa forma. Toda a verdade foi confiada a mim por meu Pai. Só o Pai conhece o Filho, e o Pai é conhecido somente pelo Filho, e por aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Levem o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu ensino é leve. Quando eu falei para você que nós estamos sendo influenciados por pessoas, nós estamos em todo tempo são lançados na nossa mente alguma necessidade de resultado, e nós temos para nós, às vezes, que essas pessoas é que são portadoras da grandeza, da riqueza e da sabedoria. E nós passamos a ter essas pessoas como nossos professores. Eu sei que alguém que já fez uma arrasto para cima aí, pode falar para mim isso não. Arrasto para cima, compra meu curso. E arrasta para cima, em tanto arrasto para cima, tanto arrasto para cima. Arrasta para cima, arrasta para cima, arrasta para cima, arrasta para cima. E nós esquecemos que o que Deus quer é que a gente arraste para baixo, arraste para baixo, arraste para baixo. Nós vamos nos alimentando de pessoas que não são quem elas dizem ser. E se nós comemos dessas pessoas, obviamente que nós nos tornaremos como elas. E na verdade essas pessoas estão nos ensinando, porque nós temos elas como referência de grandeza, de riqueza, de sabedoria. E Jesus veio aqui nesse texto falando para nós o seguinte: que Deus escondeu a verdade daqueles que se julgam sábios e instruídos.
Aí quando eu leio esse texto, eu falo para mim mesmo, caramba. E eu achando que Deus tinha dado a verdade para aqueles que são sábios e instruídos. Quando na verdade Deus escondeu deles para dar aos seus pequeninos, ou às suas crianças, ou aos seus filhinhos. E eu queria no final dessa mensagem, eu queria que no seu coração você saísse daqui firmado, que o único que carrega a verdade e a verdadeira sabedoria é Cristo. E Ele é o único que pode de fato nos ensinar algo que é para a eternidade, para sempre, porque as outras coisas que você conhece passarão. E talvez por causa da influência que nós estamos recebendo, nós deixamos de dar valor sobre aquilo que é para sempre, para ter aquilo que é momentâneo e passageiro. Porque o mundo está ensinando isso. O mundo está ensinando que você tem que aproveitar agora, azar do amanhã. Você tem que ser o que você quiser ser, você tem que fazer o que você quiser fazer. Como um animal irracional. Já reparou que o mundo está ficando irracional? Que as pessoas estão agindo como verdadeiros animais, em busca de uma suposta felicidade que não existe naquilo que elas estão projetando, e fazem qualquer coisa para adquirir. O homem mais sábio da terra, Salomão, você sabe que foi o homem mais sábio da terra, foi Salomão. Que a Bíblia fala que não houve, e houve uma palavra profética sobre isso, nem nunca haveria homem tão incrível e tão sábio quanto Salomão. Salomão escreveu em Eclesiastes: o homem mais sábio da terra nos ensina algo. Ouça, Eclesiastes 1:16 diz assim: eu disse então para mim mesmo. Para quem que o homem mais sábio do mundo falou? Para quem? Para ele mesmo. Porque não tinha ninguém que o ensinasse mais, de tão sábio que ele era. O texto diz: eu disse então para mim mesmo, bem, eu sou muito mais estudado que todos os reis que governaram Jerusalém. Na verdade, adquiri muita sabedoria e conhecimento. O 17 diz assim: por isso me esforcei bastante para ser sábio e conhecer a loucura e a insensatez. Mas agora vejo que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. No mesmo capítulo, no verso 2, ele fala assim, ó: tudo é ilusão, diz o pregador. Tudo é ilusão, tudo é inútil. E eu sei que talvez você está olhando aí, falando para mim assim: pastor, semana passada o senhor está falando para a gente buscar a sabedoria e o conhecimento. Semana passada o senhor está falando para nós buscar, quebrar as cadeiras de balanço e buscar alcançar um novo nível. É isso, e isso não é mentira. Estamos ouvindo de Salomão que ele fez isso. E não está errado você buscar conhecimento, sabedoria, uma nova posição na sua empresa, quebrar a cadeira de balanço, ir para a academia, igual alguns amigos meus que eu estou ensinando aqui, dando aula. Não está errado, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você pôr o seu coração nisso, como se isso fosse a fonte da sua felicidade e contentamento. Tudo é ilusão, tudo é inútil. Quando ele fala aqui, pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. Porque ele chega à conclusão de que por mais rico que ele seja, nunca terá fim. A sua alma é insaciável, a alma, por poder, por conhecimento. É uma ilusão, porque a alma não cessa de buscar isso. Você pode se tornar hoje o homem mais rico do mundo.
nem sei quem é mais, está uma disputa. E eu saí da disputa agora essa semana, eu falei... Mas é tudo ilusão, porque existe um devorador dentro que eles não param, eles querem mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Aí o Salomão, que é o homem mais sábio da terra, fala, cara, isso é uma ilusão, isso é um loop que não tem fim, porque você não tem um senso de propósito. E aquilo que você adquire não é mais para a glória de Deus, aí a sua alma devora, porque você quer colocar todas essas coisas num lugar onde só Deus pode estar. Vamos lá. Sabe o que ele diz no mesmo capítulo, no verso 8? Diz assim, eu falei, mano do céu, eu concordo. Ele diz assim, a vida é uma canseira. Ó, Salomão, cara. Não precisa nem falar isso, né, gente? Ele escreve assim, a vida é uma canseira, nem dá para descrever. Ele fala assim, mesmo, olha, presta atenção no que está falando. Mesmo que vejamos tudo que existe, não ficamos satisfeitos. Podemos ouvir todos os sons, mas nem assim ficamos contentes. A história sempre se repete, o que foi feito se fará outra vez. Na verdade, não há nada de novidade debaixo do sol. Ele chegou à conclusão que por mais sábio que ele fosse, ele não seria melhor do que aqueles que vieram antes dele. E essa consciência que você precisa ter hoje, que aquilo que você conquista, o nível que você alcança, não diz quem você é. Vamos lá, estamos indo. A história se repete. Na verdade, é bem possível que por receber muitas informações equivocadas na nossa mente, nossos critérios acerca da sabedoria e de vida bem-sucedida pode estar corrompido. Vamos lá, vocês estão aqui comigo ainda? Não vou desanimar você não, no final você vai ficar muito animadinho acerca do que Jesus está falando. A verdade é que o nosso padrão é que se corrompeu. Porque essas coisas são bênçãos, essas coisas são incríveis. Ser rico não é pecado, seja rico de forma íntegra, tá bom? Seja rico. Tem uma chácara incrível para levar eu no final de semana. Meu Deus, está na hora de você comprar essa chácara. Trabalhou para isso, gente. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. O problema é quando acha que isso diz quem eu sou. E isso ocupa o primeiro lugar no meu coração. E o meu coração passa a ser dessas coisas. Quando que essas coisas é para servir, para que eu me torne a pessoa que Deus diz que eu sou. Porque até a riqueza revela o que há dentro do seu coração. Assim como a pobreza revela o que há dentro do seu coração. Que tem uns pobres insuportáveis que eu conheci já na vida. Hoje não, aqui não tem ninguém, graças a Deus. Aqui só tem rico insuportável. 1 Coríntios capítulo 3, verso 18 diz assim, olha o que ele diz. Você abriu e achou aí? Diz assim, ó, deixem de enganar-se a si mesmos. Deixe o quê? Enganar o outro? A si mesmo. Ele fala assim, ó, se você pensa que é sábio conforme os padrões deste mundo, faria melhor se pusesse tudo de lado e se tornasse um louco, para que assim se tornasse sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, tal como está escrito, Deus apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe que eles não passam de ilusão. Lembra que Salomão estava falando? Portanto, não,
Olha o que está dizendo. Parece que o cara estava aqui agora nesse ano ouvindo tudo que está acontecendo. Aí ele fala assim: ó, portanto, não tenham orgulho de seguir os homens sábios deste mundo. Os homens sábios deste mundo está falando, os homens sábios segundo o padrão do que rege o mundo, de que você tem que ser maior, o melhor, o mais, o tudo, e o restante tem que ser o nada. Portanto, não tenha orgulho de seguir os homens sábios deste mundo, porque Deus já lhes deu tudo quanto vocês precisam. O problema está no padrão que nós estabelecemos na nossa mente. Obrigado, Pitu. Gente, outra coisa para falar do Pitu. Eu acho que ele não é mais solteiro não, esse negócio está virando. Vamos lá. Continuando aqui, gente, pelo amor de Deus, gente, presta atenção na palavra, não tira foco daqui não. Portanto, não tenho o quê? Orgulho de seguir o homem sábio. Um dia chegou um cara para mim e falou: nossa, porque eu estou vendo um negócio lá, eu vi um negócio lá que o cara está ensinando.
permanecer naquilo que Cristo está ensinando, acerca de um coração manso e humilde. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos... Depende da graça de Deus. Porque se você depender da graça de Deus, o favor de Deus estará sobre você. E aquilo que você conquistar é maior do que aquilo que você poderia gerar. Para que manifeste o favor de Deus sobre a sua vida. Portanto, continuem crendo no que lhes foi ensinado desde o começo. Se vocês fizerem assim, então estarão sempre em comunhão íntima, tanto com o Pai como com o seu Filho. Aí ele fala assim, ó, e essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Aí o 27 diz assim, ó, mas vocês receberam, não é vão receber, vocês já receberam o Espírito Santo, o Espírito do Pai, o Espírito do Filho, ou a unção que vive em vocês, dentro dos seus corações. Escute, a fim de que não precisem de ninguém para ensinar-lhes a verdade. Porque a verdade já está dentro de você. De quem você tem aprendido? De quem você tem comido? Porque eles, olha só o que diz o texto, grava isso, leia na sua casa 80 vezes para gravar na sua mente, igual você faz com os cursos e com as coisas que você fica lendo. 1 João 2 diz isso, olha só, 27, mas vocês receberam o Espírito Santo, o Espírito do Pai, do Filho, ou em outras versões está a unção que vive em vocês, dentro dos seus corações, a fim de que não precise de ninguém para ensinar-lhes a verdade, porque Ele lhes ensina todas as coisas, e Ele é a verdade, e não um mentiroso. Portanto, tal como Ele disse, vocês devem viver e permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo. Esse é o nosso desafio. É isso que Jesus está falando no verso 25. E Jesus fez essa oração: ó Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque o Senhor escondeu a verdade daqueles que se julgam sábios e instruídos e a revelou aos seus pequeninos. Sim, Pai, porque foi do seu gosto fazer assim, dessa forma. Jesus continua falando: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Preciso correr, João 14 diz assim: mas quando o Pai enviar o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito do Pai, o Espírito do Filho, a unção que está sobre os santos, quando o Pai enviar, Ele já enviou depois da subida de Cristo, diz assim, ó, virá em meu nome, Ele ensinará todas as coisas a vocês e fará lembrar todas as coisas que eu mesmo tenho dito a vocês. E no final ele fala assim no verso 27, portanto, não se aflijam, nem tenham medo. O Espírito da verdade está dentro de você. Às vezes eu reluto e brigo comigo mesmo e com alguns aqui da casa, que eu fico insatisfeito pelo fato de ter a revelação e o conhecimento de uma verdade da palavra, que o Espírito de Deus também, em algumas passagens bíblicas, é citado como o Espírito de sabedoria. Não, o Espírito de sabedoria habita você. E existem coisas que já estão em você que você está procurando fora. Nós precisamos nos apropriar disso. Do Espírito da verdade, do Espírito de sabedoria, do Espírito de graça.
está em nós. Como eu devo proceder em meio a tantos enganos que está por aí? Como que eu procedo? 2 Timóteo capítulo 3, ainda em Timóteo, verso 14, diz assim: mas você deve continuar a crer nas coisas que lhe foram ensinadas. Primeira coisa é crer naquilo que a palavra diz a seu respeito. Primeira coisa é crer naquilo que Deus fala acerca dos seus filhos. Primeira coisa é crer que Deus ensinará a você todas as coisas. E permanecer neste lugar, sem negociar. E nós não estamos falando que você não pode fazer um curso. Não é isso. Estou falando das coisas que direcionam a sua vida. Você precisa mergulhar em Jesus. Quantos estão comigo? Você sabe que elas são verdadeiras, porque sabe que pode confiar naqueles de quem você aprendeu. 15. Você sabe como as escrituras, como as sagradas escrituras lhe foram ensinadas quando você era bem pequeno. Você está entendendo o que Jesus estava falando lá? Porque o objetivo de Jesus é que você tenha um coração igual ao dele, e você cresça em estatura, em graça e em sabedoria. O texto está falando desde Timóteo, quando era um menino, foi ensinado a ter esse coração. E ele foi crescendo em graça e sabedoria, se tornando homem e pai espiritual de muitos, com o mesmo coração de Jesus, manso e humilde. Toda escritura foi dada. E esse é o texto que você precisa se manter. Já estou terminando, o louvor pode até subir. Toda a escritura nos foi dada Toda a escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela, a sua palavra, nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. A palavra inspirada por Deus que está no seu coração te orienta a tomar as decisões certas. Tomar decisão certa tem a ver com sabedoria. Quantos estão comigo? 17 diz: ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos. Em alguns, o texto está dizendo que em um outro. O que o texto está dizendo para mim e para você? Em todos. E por que não é em todos que você vê a luz da palavra de Deus? Porque você não acredita. Ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Cara, está na hora de você acordar e descobrir que Deus é uma fonte infinita de sabedoria. Ou melhor, que Deus é a sabedoria. E a palavra de Deus fala, se tem alguém que percebeu que falta sabedoria, ele fala o texto assim, ó: busque e peça a Deus, que dá a todos, não é a qualquer um ou outro, é a todos, que dá a todos com liberalidade, livremente, não lança em rosto. Ou seja, ele não fala assim, ó, já te dei bastante, já está bom. Não, é uma fonte inesgotável de sabedoria. Mas aí o texto fala assim, ó, e para quem pedir isso, peça com fé, crendo que ele dará. Você não pode ter uma fé igual a onda do mar, está lá no texto, que vai e volta. Eu acredito que a palavra de Deus me guia no meu casamento, mas não me guia no meu trabalho, não me guia nas minhas finanças. E você ficar buscando fontes alternativas. Cara, e às vezes a gente investe tempo nisso, vida e dinheiro, sendo que na palavra de Deus já tem a resposta que você precisa, mas talvez nós não confiemos tanto assim na palavra. Você ainda está feliz ainda? Eu falei, segredo do sucesso. Você queria, eu sou seu coach hoje. E nem vou cobrar nada por isso. Talvez.
Cara, irmãos, desculpa. Está na hora de não acordar, abrir os olhos espirituais e ter consciência daquilo que a gente carrega. Você sabe que judeu, a sua maioria é rico. Sabe que judeu domina. Por isso que tem essa raiva de judeu, porque eles são os caras mesmo. Mas sabe por que eles são assim? Porque eles acreditam nas verdades que estão escritas acerca deles. E você não. Meu Deus, estou virando um coach mesmo aqui hoje, Jesus. Acorda, irmão, bora. Lembra? Ainda estamos quebrando a cadeira do balanço. Está na hora de se apropriar das verdades da palavra a nosso respeito. A palavra está dizendo que a palavra nos ensina todas as coisas. Em todos os pontos estaremos bem preparados, perfeitamente habilitados para toda boa obra. As suas finanças é uma boa obra, o seu casamento é uma boa obra, seus filhos são uma boa obra, a igreja do Senhor que você está inserido é uma boa obra em todos os pontos. Em todos os pontos, Deus nos dará sabedoria para sermos um sucesso. Cai para dentro. Nós não podemos fazer concessões. Nós não podemos, não. 1 João 2, verso 15, ainda em João, diz assim: deixe de amar este mundo mal e tudo que ele lhes oferece. Que é uma oferta. Sabe o que é pior? Ninguém te obriga. Eles te oferecem. Pois quando vocês amam essas coisas, mostra que realmente não amam o Pai. Porque todas essas coisas mundanas, os maus desejos da natureza humana, os maus desejos dos olhos, a ambição pelas coisas dessa vida, é ou não é isso que o mundo está fazendo a gente acreditar que é ser bem-sucedido? Ou eu estou louco, eu estou morando em Marte e vim aqui visitar vocês. Só olhar. Olha se não é isso. Maus desejos da natureza humana, os maus desejos dos olhos, cobiça, ambição, tudo que seu olho quer, enxerga, você quer. Não são todos, pelo amor de Deus. Acho que não, em nome de Jesus. Mas é isso que o mundo está fazendo. Faz com que o seu coração deseje tudo aquilo que você vê. Ambição pelas coisas dessa vida, para as coisas que vão perecer. E aqui nós estamos falando de uma ambição exacerbada, exagerada. Como se isso fosse a razão da sua existência. Agora, se você tem um coração manso e humilde com Jesus, Ele conduz você. Ele firma os seus passos. E confia a você as verdadeiras riquezas. Porque o coração seu não está entregue para essas coisas. Porque todas essas coisas mundanas não provêm de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso. E este mundo está perecendo, e essas coisas más e proibidas perecerão com ele. Mas todo aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus, o texto diz, e aí você tem que tomar posse disso. Todo aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus, viverá para sempre. Porque o meu coração será de Jesus. Sendo um dia pobre, ou sendo rico. Tendo ou não tendo. Porque a maior riqueza que nós recebemos é o coração do Filho. E isso só Ele pode te dar. Só Ele pode revelar isso, porque o texto diz que Ele revela quem Ele é. E se você está aqui, é porque Ele desejou que você conhecesse seu coração.
Se isso não é um privilégio para mim, o que existe nesse mundo maior do que conhecer o próprio Deus revelado na pessoa do Filho? Eu não quero que você saia daqui cabisbaixo, achando que não pode vencer na vida. Não, já falei, vou repetir para você. Compra a chácara, leva eu lá. Mas eu estou falando que todas essas coisas não vão ocupar o primeiro lugar do seu coração. São bênçãos que Deus tem para os filhos. Porque se você não tiver um coração igual ao de Jesus, pode ser que essas coisas corrompam você lá na frente. E a vida que Ele tem para você, que é para a eternidade, pode se perder nesse caminho. E Ele não quer isso para você. Então o nosso lugar primeiro é de ter um coração igual ao dele, porque aí todas as outras coisas serão secundárias. E nós vamos cuidar bem delas, porque o texto diz que Ele nos dará sabedoria para cuidar bem de todas as coisas. Mas daí não é uma sabedoria humana corrompida, caída, mas é uma sabedoria que vem do alto, onde tudo que fizermos será para a glória de Deus e para mostrar a pessoa de Cristo revelada na nossa vida. Quantos estão comigo aqui felizes? Fique de pé em nome de Jesus.